Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Humanas. No podcast de hoje, nós vamos continuar falando sobre Europa. No anterior, falamos sobre a Europa Ocidental, seus países, sobre a divisão da Europa. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre o lado oriental, ou as nações do leste europeu. Bom, a classificação em Europa Ocidental e Oriental ocorreu numa referência à oposição entre capitalismo e socialismo devido à Segunda Guerra Mundial, quando o continente europeu estava dividido pelo que passou a se chamar de Cortina de Ferro, denominação criada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Após a Segunda Guerra Mundial, esses países do leste europeu passaram a fazer parte do bloco soviético. E mesmo com o fim da União Soviética, ainda continua sendo forte a influência da Rússia na região, sobretudo na política, na economia e na área militar. Ainda hoje também são evidentes as influências germânicas, muçulmanas e eslavas nessa parte do continente. Mas o que é a Europa Oriental? A Europa Oriental é formada pelos países pela República Tcheca, Polônia, Hungria, Romênia, Eslováquia, Albânia, Bulgária, Geórgia, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Moldávia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Macedônia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Kosovo, Montenegro, lembrando esses países ex-Iugoslávia, além da Rússia e da Turquia, que possuem parte do território também no continente asiático. A dominação russa nessa região se deu em várias etapas desde o século XVIII, e sua influência ainda é uma realidade na região, como a gente já disse. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética ocupou as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que aumentou a sua dominação. A partir de 1944, à medida que o exército soviético foi derrotando as forças alemãs, diversos países do leste europeu eram libertados e, aos poucos, impostos a eles o regime socialista e governos submissos ao controle central da União Soviética. Do final da Segunda Guerra Mundial até 1985, esses países sofreram de uma forma forte a influência da União Soviética e a imposição das suas decisões. Mas em 1985, quando Mikhail Gorbachev chegou ao poder na União Soviética, ele deu início a uma série de reformas estruturais tentando pôr fim a uma crise que existia lá, uma crise econômica e política. A União Soviética estava estagnada. Com isso, com essas reformas, a relação com o mundo ocidental mudou drasticamente. Foram assinados acordos militares, eliminaram-se alguns entraves à liberdade de expressão, de informação, e duas reformas, duas possíveis causas do fim da União Soviética foram a perestroika, que era a política de reestruturação econômica, e a glasnost, transparência e abertura do sistema político. Essas duas políticas trouxeram perspectivas de liberdade para muitos países do bloco socialista europeu. O governo da Hungria e da então Tchecoslováquia abriu suas fronteiras com a Europa Ocidental. Houve uma migração em massa de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, aumentando a tensão política e social a tal ponto que o governo da Alemanha Oriental decidiu abrir suas fronteiras e em poucas semanas, em 1989, o Muro de Berlim foi derrubado e um ano mais tarde as duas Alemanhas voltaram a ser uma só, se reunificaram. Com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética se enfraqueceu do ponto de vista geopolítico, deixando de ser uma potência econômica e militar e política. Em 1991, a Guerra Fria chegou definitivamente ao fim e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também. Seria fim, portanto, da divisão da Europa entre o bloco capitalista e socialista, mas não a divisão entre Europa Oriental e Europa Ocidental. As repúblicas socialistas do leste europeu e da ex-União Soviética passaram por mudanças políticas e econômicas para entrar nessa nova ordem mundial que a gente já viu. Muitos se aproximaram da União Europeia, que acabou se expandindo e aceitando os novos membros. Por outro lado, grande parte dos países resolveu juntar com a Rússia
e formar, sobre a liderança russa, a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, baseada em políticas de adaptação à economia de mercado. CEI, União Europeia, é assunto para outro podcast. Bom, se existiu uma coisa que as nações do leste europeu e os países da extinta União Soviética não estavam preparados, era para o cenário econômico e tecnológico do final do século XX, principalmente no que se refere à tecnologia da informação. No final da década de 80, a economia planificada já mostrava sua possível falência. Durante a Guerra Fria, a União Soviética realizou investimentos pesados na indústria de bens de produção e na indústria bélica, mas não investiu em bens de consumo, gerando carência de produtos básicos, como alimentos e produtos de higiene. As populações enfrentavam longas filas para adquirir esses produtos de primeira necessidade, e os bens de consumo ficavam restritos a uma pequena elite dominante ou só podiam ser comprados no mercado paralelo, bem diferente do socialismo como a gente vê, né, na ideia do Marx. Mas embora o Estado garantisse o mínimo vital para os cidadãos, muitos se sentiam insatisfeitos com esse modelo econômico. Além disso, na economia planificada faltavam incentivos à produção e inovação tecnológica, o que atualmente acabou acontecendo. Investimentos nos setores de bens de consumo das antigas repúblicas soviéticas e do leste europeu possibilitaram a adoção de tecnologias modernas e o aumento significativo da competitividade de seus produtos no comércio internacional, incorporando maior valor agregado. Além disso, houve privatizações de empresas públicas e na década de 90, como forma de inserir-se no mercado mundial. E uma consequência com isso foi a formação de uma camada de novos ricos, pessoas que aproveitaram-se de seus contatos políticos para enriquecer. A corrupção, que já era presente na era soviética, continuou a ser praticada nos regimes democráticos. Surgiram ainda grupos mafiosos que passaram a interferir no funcionamento da economia de mercado na democracia representativa. Muita coisa mudou e muita coisa permaneceu. Bom, atualmente os países da Europa Oriental ainda buscam se introduzir na economia de mercado, de acordo com características específicas. Elas vivem em níveis diferenciados de desenvolvimento econômico, e grande parte desses países já integra a União Europeia. Vamos falar deles então. A Polônia, com uma histórica ligação entre a Rússia e o oeste da Europa, tem recebido grandes investimentos da Europa Ocidental. A base da sua economia é a indústria mecânica e de mineração. A República Tcheca, com uma economia dinâmica, se destaca na produção de alimentos, motores da combustão, bebidas e eletrodomésticos, e direciona mais da metade de suas exportações à União Europeia. Tem laços históricos com o mundo germânico, porque as regiões da Boêmia e da Morávia fizeram parte do antigo Império Austro-Húngaro. A Eslováquia, a porção oriental e menos desenvolvida da antiga Tchecoslováquia, que foi dividida pacificamente na década de 90, produz cereais e fornece matéria-prima para a indústria madeireira, já que a floresta de conífera cobre quase 40% do seu território. Graças ao baixo custo de mão de obra e razoável nível educacional, o país acabou atraindo investimentos da Europa Ocidental, sobretudo na metalurgia e no setor automobilístico. A Hungria ocupa a maior parte da grande planície húngara no centro-sul da Europa, e embora não tenha saída para o mar, tem boa comunicação fluvial com outros países, graças ao rio Danúbio. Seus principais produtos de exportação são máquinas, produtos mecânicos e alimentos industrializados. Um ponto da Hungria é que a população tem um elevado padrão de vida. Já a Albânia é um país agrícola de população predominantemente islâmica. Recebe atualmente refugiados de Kosovo, que partem de lá para a Grécia e a Itália. Tem uma economia centralizada no Estado, com dificuldade em se modernizar e se abrir aos mercados internacionais. A Bulgária, a corrupção e o desemprego são alguns dos problemas de um país culturalmente próximo à Rússia, principalmente em relação ao alfabeto cirílico e à religião cristã ortodoxa. A Romênia tem entre seus pontos fortes da economia o potencial hidrelétrico, as reservas minerais e a implantação da indústria pesada de infraestrutura durante o regime socialista,
O ponto fraco é a dificuldade de desenvolver o livre mercado. A Estônia é um importante centro industrial, produtor de alcatrão, benzina e gás, e entre as 6 repúblicas soviéticas é a mais integrada ao mercado internacional. Tem elevada renda per capita e enfrenta o problema da poluição do Mar Báltico, que prejudica a pesca. A Lituânia tem laços históricos e culturais com a Polônia, entre eles a religião católica. Depende da Rússia para o abastecimento de combustível, e a costa do país é famosa pela extração de âmbar, resina fóssil usada na confecção de joias. A Letônia, independente desde 1991 e integrada à União Europeia desde 2004, tem a madeira como principal item da economia, já que quase metade do seu território é ocupado por floresta. Ela se ressente da falta de recursos energéticos e dos conflitos entre os letões nativos e os habitantes de origem russa, que compõem cerca de 40% da população. Já a Geórgia é o país com a maior instabilidade política na região. Enfrenta um movimento separatista no norte, na região da Abkhazia muçulmana, e na região da Ossétia do Sul, ocupada por russos. Em 2008, houve uma repressão de movimentos separatistas da Ossétia do Sul, que provocou uma intervenção russa contra os georgianos. As tropas russas bombardearam o território e avançaram contra a capital e o arsenal da Geórgia. Interpretado como uma represália à aproximação com o Ocidente. O cessar-fogo foi intermediado pela França e pela ONU, e a Rússia acabou reconhecendo a independência da Abkhazia e da Ossétia do Sul, o que enfraqueceu o governo da Geórgia. Porém, a Rússia não tem apoio internacional. A Ucrânia é um país com mais de 49 milhões de habitantes, possui grande relevância econômica e geopolítica e se destaca na mineração, siderurgia, indústria química, mecânica, aeroespacial e na agricultura. O país é dividido culturalmente, tendo a leste ucranianos e a russos, cuja língua principal é o russo, e que são favoráveis a uma aproximação com a Rússia. Já a oeste, a maioria ucraniana tende a defender a maior aproximação com a União Europeia. Houve uma guerra civil e com a deposição do presidente e intervenção russa na Crimeia. Belarus é um governo com tendência autoritária e com alta proximidade da Rússia. Pouco se ouve falar desse país. A Moldávia, os moldavianos são a etnia dominante, 60%, e de língua romena, sendo o restante de origem russa e ucraniana. Houve uma revolta diante da fusão com a Romênia após o fim da União Soviética. Em 1990, houve uma tentativa de independência da região da Transnistria, tornando o território um enclave russo com presença militar. É uma região de grande diversidade cultural e étnica, motivando assim diversos conflitos territoriais e separatistas. A Armênia e o Azerbaijão, formada por cristãos ortodoxos, Armênia, e muçulmanos, o Azerbaijão, são países do Cáucaso e disputam a região do Nagorno-Karabakh, que está dentro do Azerbaijão, porém com a população de maioria armênia. Negociações de paz já datam da extinta União Soviética, mas não avançam. Tropas armênias, dando a sua supremacia diante do Azerbaijão, controla tanto a região quanto o seu entorno entre o território e a Armênia. Próximo podcast, vamos falar sobre Comunidade dos Estados Independentes, SEI e União Europeia, e também sobre a Rússia. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, deixem seus likes, compartilhem e beijos do titio. Não se esqueçam que todo esse conteúdo está no www.educandomais.com.